Olá pessoal, vamos à lista de exercícios, né, parte 2 dessa primeira atividade, que compreende a página 3, dos exercícios 3 ao 12. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um videozinho que contemple aí sucintamente nossos conteúdos aí. Embora eu tenha colocado o gabarito para vocês ali na plataforma, eu vou dar mais uma ênfase aqui porque nós estamos começando, né, e eu já corrigi algumas atividades de vocês, já vi alguns errinhos por ali, mas tudo dentro do esperado e tempo de corrigir as coisas, tá pessoal? Exercício 3, vamos lá. Indique nos compostos abaixo o número de átomos, o número de elementos químicos, identificando-os, e a classificação das substâncias. Tá, então o que ele vai pedir aqui? Vamos começar pelo A. Aqui essa aqui é a molécula do ácido clorídrico, né? Agora não vem ao caso o nome do elemento, mas já vou adiantando. Tá. Quantos átomos tem? 2. Um hidrogênio e um cloro. 2 átomos. Tá. Quantos elementos tem? Também 2, pessoal. Hidrogênio e o cloro. 2 elementos. E trata-se de uma substância composta, porque, né, a gente consegue perceber aqui que tem essa substância, né, o ácido clorídrico, ele é composto por um hidrogênio e um cloro. Não são átomos iguais. Então é uma substância composta. Ok? Vamos lá. B, aqui é o nitrato de sódio. Número de átomos, pessoal. Vamos contar. Um átomo de sódio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Tá? Então, 2 e 3, 5. 5 átomos. Tá? E elementos? Quantos elementos diferentes tem a molécula do nitrato de sódio? 2, 3. 3 elementos diferentes. Tá? Tendo elementos diferentes, a substância ela é composta obrigatoriamente. Percebam que mesmo que o oxigênio tenha 3 átomos aqui, ele só conta uma vez na hora de contar o elemento. Vamos agora para outra molécula. Número de átomos: 2, mais 2, 4, e mais 7, 11. 2 potássios, 2 cromos e 7 oxigênios. 11 elementos. Não. Que errei de novo a mesma coisa. Um pouquinho. Primeiro número de átomos, né? 11 átomos. 2 átomos de cobre, de potássio, 2 de cromo e 7 de oxigênio. 11 átomos, ok? E número de elementos, aí sim. 2, 3. 1 potássio, 1 cromo e 1 oxigênio. 3 elementos diferentes. 3 elementos. E se tem elementos diferentes, é uma substância composta. Pegaram direitinho? 11 átomos, 3 elementos, substância composta. Tá? Uma deslizadinha aqui porque eu fiquei num piloto automático. Mas vamos agora para o ozônio. A molécula de ozônio, O3. Número de átomos: 3 átomos, né, pessoal? 3 átomos de oxigênio. 3 átomos. Quantos elementos? Né? Somente o oxigênio compõe a molécula de ozônio. Então, 1 elemento.
Se uma molécula só tem elementos iguais, ela é uma substância simples. A gente classifica como simples. Né? Compreenderam? Vamos lá. E agora partimos para o nitrogênio. Né? O gás nitrogênio, a molécula do gás nitrogênio é o N2. Esse que a gente respira aí, que é o solvente do ar. Né? A maioria do ar que a gente respira é nitrogênio. A molécula do nitrogênio tem 2 átomos. 2 átomos, né, de nitrogênio. E um elemento. Quantos elementos? Um só. É ele só. Só o nitrogênio. Um elemento. E se só tem um elemento, pode ter até 7, 10, 20 átomos. Se for o mesmo, é uma substância simples. Capite? É isso aí, então. Vamos lá. Essa última aqui, né, só um pouquinho de esforço matemático, mas nada que mais que a quarta série não resolve. Pessoal, número de átomos. Vamos contar. Sabemos que tem 3 magnésios. Então vamos botar um 3 aqui já. 3. Mais... cantinho, conseguem ver aqui? Mas aqui dentro tem o fósforo e 4 átomos de oxigênio. Então percebam, aqui dentro tem 1 mais 4, 5. Então até vou botar aqui, ó, 1 mais 4. E pessoal, quando eu tenho um índice no lado, quando eu tenho um índice por fora aqui, é matemática. Ele multiplica tudo que tem dentro do parênteses. Então eu vou botar vezes 2. Como vocês bem sabem da matemática, né? A ordem das operações, existe uma ordem, né? E entre a soma e a multiplicação vem primeiro. Então deixamos o 3 aqui, mais aqui dentro tem 5, né? Até eu vou deixar bem esmiuçado, ó. 5, continua o parênteses, vezes 2, 3 mais 5 vezes 2, 10. Né? Chegamos a 13 átomos. Perceberam? Eu me esmiucei bem aqui para vocês verem isso aí. Tá? 13 átomos. Que compõem o fosfato de magnésio. E elementos. Aí é contar quantos elementos temos. Diferentes, né? Temos um magnésio, o fósforo e o oxigênio. 3 elementos. 3 elementos diferentes. Quando uma molécula possui elementos diferentes na sua composição, ela é obrigatoriamente uma substância composta. Substância composta. Tá, pessoal? O ano passado, né, quando eu fiz isso aqui na aula, assim, deu algum pessoal aí apresentaram dúvidas aí que não estavam se lembrando do tempo do ensino médio, esse tipo de coisa. Mas aqui estamos para lembrar vocês, né? E não importa o grau de conhecimento que vocês tenham em química, pessoal, não tem preconceito. Nós vamos destrinchar tudo até que vocês entendam, né? Vamos lá então? 4. Analise as afirmações abaixo e indique as verdadeiras com F e as falsas com V, falsas com F. E pede para reescrever corretamente as falsas, mas aqui eu vou dizer para vocês, não vou reescrever, tá? Então, letra A. As substâncias são representadas por fórmulas. O que vocês acham? Como que a gente
descreve uma substância na química, né? Nossa linguagem química são pelas fórmulas, isso aí, é verdadeiro. As moléculas são constituídas por átomos. O que vocês acham? Que a gente viu no exercício anterior. A molécula de nitrato de sódio, ela é composta por 5 átomos. Verdadeiro, então, né, pessoal? Agora, os átomos são constituídos por elementos. O que vocês acham? É exatamente o contrário. Os elementos são constituídos pelos átomos. Então aqui é falso. A molécula da água, a tão famosa água, né, possui apenas 2 átomos. Vamos escrever a molécula da água. O que vocês acham? O que tem de número 2 aí? O que são 2? São 2. O que tem em 2 aí? Tem 2 átomos de hidrogênio. Né? A molécula da água, ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de água. Então são 3 átomos. Né? E contém 2 elementos. O hidrogênio e o oxigênio. Tranquilo? Vamos lá. Subindo aqui, deixa eu ver se enquadra. Número 5. O ozônio e o etanol são substâncias utilizadas para a desinfecção de ambientes, que necessitam ter uma carga microbiana baixa. O ozônio, O3, que a gente viu lá em cima já, e o etanol, é o álcool, né? O álcool etílico, são respectivamente exemplos de... Vamos lá, pense um pouquinho aí, pessoal. Substância composta e substância simples. Aqui na A ele afirma que o ozônio é substância composta. De cara a gente tira fora, né? Porque o ozônio não é composto. Olha lá em cima o ozônio lá, ó. É simples. Dá pra ver lá? O ozônio é simples. Só tem átomos do mesmo elemento. Entenderam? Então já cai fora. Vamos olhar a outra afirmação. Aqui ele diz que o etanol é substância simples. Não mesmo. Tem 3 elementos diferentes. Desculpa aí, pessoal. Vou tomar uma aguinha aqui. Opa! Tá na mão. Então, letra A, fora. Letra B. Ele fala que o ozônio é um elemento químico e que o etanol é uma substância composta. Olha, o etanol é uma substância composta, isso está certo, né? Isso está certo. Mas o ozônio não é um elemento químico. O oxigênio que compõe a molécula do ozônio é um elemento químico. O ozônio é uma molécula, é uma substância, né? É uma substância simples. Então, fora. Vamos para deixar a resposta certa por último, né, pessoal? Para vocês aprenderem com as erradas também. Tá? Está enquadrando direitinho aqui. Perco o foco. Tá aqui. Vamos ver. Aqui para arrumar. Tá legal. Aqui ele diz que o ozônio é um elemento químico. Não é. A gente já viu que não é um elemento químico. Cai fora. Né? E ele fala depois aqui que o etanol é uma substância orgânica. Até é. A gente não está aqui para julgar isso aí agora nesse momento, né? Mas aqui já perdeu totalmente, porque ele disse que é elemento químico e não é. A gente viu que não é. Ó. Então, fora. O que sobrou a resposta certa, né? Que o ozônio é uma substância simples, né? Como a gente viu. E o etanol, uma substância composta, né? Composta porque tem 3 elementos diferentes: carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Essa é a resposta certa.
Vamos lá. Vamos fixar bem isso aí, porque uma dica, isso vai aparecer na prova, essa parte aqui. É um conceito principal digamos, da primeira atividade. Um dos conceitos, assim como a das misturas. Vamos lá. Número 6. Não, subir aqui. Não posso perder. Tá. Um tempo, 15 minutinhos. Assinale com SS para substâncias simples e SC para substâncias compostas, conforme o tipo de substância apresentada. Água, pessoal, substância composta, a gente viu. Ácido sulfúrico, muito importante na indústria química, também substância composta, ela tem elementos diferentes. O oxigênio, esse tão importante para a nossa vida, né? Substância simples, só tem átomos de oxigênio formando a molécula de gás oxigênio. O hidróxido de sódio, 3 elementos diferentes compondo substância composta. O etanol, substância composta, vimos a resenha ali. O gás neônio, o gás nobre, né? Um gás que fica lá no último, na família da tabela periódica, né? Isolado lá, se fazendo de cheio, que só tem os 8 elétrons nessa última camada. A gente vai ver na próxima aula. O que ele é? Ele é nobre, né, pessoal? Ele é uma molécula que é formada por apenas um átomo, né? Ele não precisa se ligar a ninguém. Então, se ele é uma molécula que tem um elemento e um átomo, ele é substância simples, só tem ele. O sal de cozinha, cloreto de sódio e cloro, substância composta, né? 2 átomos diferentes. O nitrogênio, a gente já viu lá em cima, né? O que ele é? Uma substância simples, só átomos de nitrogênio na molécula de gás nitrogênio. E o KBr, o bromato de potássio, um potássio e um bromo, átomos diferentes, substância composta. Tá? Essa foi fácil, né, pessoal? Vamos lá. Vamos passar para a parte que a gente tratou de misturas, né? Misturas. A mistura água e álcool é quando você coloca num recipiente água e álcool. O que acontece? Já deve ter feito essa experiência aí, né? Visto aí. Eles se misturam, né, homogeneamente. Tu não consegue distinguir depois as fases, não formam fases, eles se misturam, né? São moléculas que têm uma certa afinidade, assim, por causa da sua polaridade, né? Mas isso serão cenas para outros próximos capítulos. Mas o que acontece? O que acontece com a água e o álcool quando eles se misturam? Vamos começar a tirar as excrescências daqui, né? Homogênea gasosa. Olha, pode ser até homogênea, mas a gasosa não é. Aqui está falando em água e em álcool, né? Aqui a gente se pressupõe que seja estado líquido, né? Geralmente, às vezes, quando tu quer enfatizar algum estado físico que não é o habitual, né, da substância, vem entre parênteses no cantinho assim um G, um L e um S, ou um gás, um líquido, um sólido. Pessoal, aos poucos eu vou dando para vocês uma linguagem química assim de como as coisas se apresentam na nossa vida de química, tá? Não se apavore. Aqui embaixo, heterogênea, sólido, líquido. Não tem nada de sólido na história aqui, né? E também não é heterogêneo, tá? Então vocês têm que pegar essas de múltipla escolha aí, vocês já devem ter contato, que às vezes, né, quanto mais informação tem na sentença, mais fácil que vocês de eliminar ela, mesmo que não saibam o contexto total.
simples. Simples o quê? Uma mistura simples. Isso não existe, essa palavra assim. Não é mistura simples. As misturas elas são homogêneas ou heterogêneas. Depois tem as suas subdivisões, mas simples não é. Heterogênea líquida. Líquida é, heterogênea não, né? Ela não forma fases. Ela não tem aquela... Fica um em cima, outro embaixo, sabe? Esse tipo de coisas. Não tem. Tá? É uma homogênea líquida. Tá? Se misturam as duas. Vamos indo. Agora, mais uma aqui. Vamos lá. Considere as misturas: areia e água, sangue, água e acetona, iodo dissolvido em álcool. É só ficar um pouco mais xarope, né, pessoal? Classificam-se como homogêneas. Tá? Então nós vamos pensar em substâncias, misturas homogêneas. Areia e água. Essa experiência é muito simples, né? Areia e água não são homogêneos. Tu colocar areia na água, a areia é mais densa, vai para o fundo e vai formar uma camada de areia embaixo. Então, já tiramos o 1 da jogada. Olha que interessante. Tudo que tem um cai fora. Tchau, tchau, tchau. Com uma sentença que tu descarta, tu já fica com 50% de chance de acertar a questão, né? Vamos lá. Sangue. Sangue, pessoal, a gente viu na aula, né? Eu trouxe, acho que até na apostila, não sei se a apostila mencionava, mas eu trouxe um exemplo do sangue, né? Que o sangue, ao olho nu, assim, ele parece ser homogêneo, né? Mas, se tu for usar o microscópio e olhar um pouco mais de perto, e o microscópio não é tão muito de perto quando tu olhar coisas a níveis de átomos e de moléculas, tá? Então tu olha um pouquinho mais de perto e vê que o sangue, né, vocês bem sabem, na área da saúde, é composto de várias coisas ali dentro, né? Suas plaquetas. Então. E ele é considerado, né, uma mistura heterogênea, assim como o leite. Isso é um baita pega-ratão aí, né, pessoal? Pessoal que estuda para concurso, para provas de admissão aí de trabalho, então, e diretamente ligado na saúde, né? Então, o sangue é heterogêneo. Tudo que tiver o 2 cai fora. Ah, só tem aqui. Eu nem preciso me ater muito nessas aqui, porque eu já sei que a resposta certa é a D, tá? Água e acetona, pessoal, é que nem água e álcool. Eles se misturam homogeneamente. Eles têm a sua polaridade parecida, né? A gente vai ver isso aí. E iodo dissolvido em álcool é a tintura de iodo. Se misturam homogeneamente. Tu não consegue ver fases, mesmo que tu vá ao microscópio, né? Tu não consegue ver. É uma dissolução. Tá, pessoal? Então, letra D. Se vocês acharem alguma dissonância do que eu estou fazendo aqui com o gabarito, né? Às vezes pode escapar uma coisinha que outra ali, um erro de digitação, alguma coisa. Vocês acusem ali na plataforma que a gente arruma, tá? Isso acontece, não é tão difícil de acontecer. 9. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é... Bom, aqui, pessoal, nós temos que ter um pouquinho de olhar, digamos, científico para a coisa. Vamos montar o nosso sistema aqui. Nós sabemos que aqui, ó, vou fazer um corte aqui. Nós sabemos que essas três substâncias, sal,
que é o sal de cozinha, né? O açúcar. O açúcar é a glicose essa do café. O sal. E a água. Essas três coisas, elas se dissolvem entre si. Tu coloca água, coloca sal, coloca açúcar, acho que até é o soro caseiro, eu acho. Uma proporção certinha, bem misturada, elas fica tudo em solução. Então, isto aqui, essas três coisas compõem uma fase. A areia vai para o fundo. Não se mistura com essas três coisas, né? E muito menos com a gasolina. Vai para o fundo. Mais uma fase. E a gasolina não tem nada a ver com essas três coisas. Ela é um líquido orgânico, né? Ela vai para cima. Então fica uma fase. Percebam quantas fases? 3 fases. As 3 formam uma fase. Se dissolve entre si, né? Fica um líquido ali. A areia, pro fundo, e a gasolina para cima. Tá? Fácil essa aí, né, pessoal? Mas tem que dar uma pensadinha. Pessoal, encerrando mais um exercício aqui, né? Vamos lá. Número 10. Número 10. Misturando, agitando bem e deixando um certo tempo em repouso, diga quantas fases surgirão em cada um dos sistemas. Vamos lá. Água e álcool. A gente já viu que água e álcool eles são amiguinhos, assim, né? Se abraçam ali e somem. Então, uma fase só. Uma fase. Água e éter. O éter não é tão, digamos, amigo da água nisso aí, né? Polaridade. A literatura, os livros, né? Dizem que formam 2 fases. Tá, pessoal? 2 fases. Água, álcool e acetona. Tudo gente do mesmo tipo. Embora as substâncias diferentes, as 3 se misturam da mesma forma. Uma fase. Não cai para cima ninguém, não cai para baixo ninguém. Isso aqui depois assim, eu tenho explicação por que isso aí, né, tem a ver com a polaridade, com os elétrons livres, com as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, né, que não é mais ponte agora. Tá, pessoal? Continuamos. Água, gasolina e areia. Acabamos de ver ali atrás esse exemplo, né? Ou parecido assim, desenvolvia, né? A água não topa com a areia, com a gasolina, né? Aqui nosso sistema. E a areia vai se jogar para o fundo, né? Então teremos um sistema assim, ó. A areia, água, areia, água e gasolina. Tá? 3 fases. Bom, vamos lá agora para a próxima, que a próxima me parece que tem um pouquinho mais elaborado aí o pensamento, mas não muito mais que isso. Estamos acabando. Deixa um espacinho para fazer. Pessoal, no sistema formado por óleo, cubos de gelo e água, os números de fases e componentes são respectivamente. Agora apareceu a palavra componente aqui. Tá? Vamos lá. Nós temos na cabeça o conceito de fases. E a de componente vai aparecer agora. Vamos montar o sistema aqui. Bem grande. O nosso copo aqui. Sistema formado por óleo.
O óleo a gente sabe que ele vai ir para cima, né? Então já botamos a nossa fase de óleo aqui em cima. Óleo, ok? Então tá em cima. O resto aqui é água. Aqui temos a água, ocupando todo o espaço sob o óleo, né? Até aqui tranquilo. Cubos de gelo. Vamos jogar um cubo de gelo aí, né? O cubo de gelo ele vai ficar aqui dentro, em cima, mais para cima um pouco, outro aqui. E aí, pessoal? Eu acho que até ele nem sai para fora da água aqui, mas tudo bem. Pessoal, é uma outra fase. É uma fase sólida, né? Então, o gelo. É uma fase, é uma outra fase, é uma fase sólida. A gente consegue ver porque ele não se misturou com a água, né, que está em outro estado físico, não se misturou com óleo, né, ele está ali. Né. Ah, professor, mas ele é água. Sim, é água, mas tem outro estado. Né. Ele está em estado sólido. Então o nosso sistema tem 3 fases. Cuidado. Pense em um gelo como se fosse areia. Né. Ele iria profundo, enfim. Então temos 3 fases naquela, digamos, dinâmica. Esse está fora, diz que tem 2, esse está dentro, esse está dentro, esse está fora, né? Porque diz que tem 2 e são 3. Pessoal, número de componentes, esse é conceito novo. O número de componentes é o número de substâncias que tem ali. O óleo é uma substância, né? Vou botar aqui. Óleo é uma substância. A água que está aqui dentro é outra substância. Água. Só que a água, ela está é outra substância, tá? Só que a água está em 2 estados físicos da matéria. A água líquida é água. O gelo líquido, o gelo sólido é água. Então essa mistura tem 2 componentes. Um é o óleo, sabidamente, tá? Não tem erro. Tá? E o outro é água. A água em estado sólido é água, a água em estado líquido é água. Tá, pessoal? Apenas está em outro estado físico da matéria. Então temos 3 fases e 2 componentes. Entenderam a jogada aqui? Chegando finalmente, últimas é o mais fácil. Olha, 33 minutos de vídeo. 35 minutos acabar. Escreva a fórmula da glicose sabendo que ela tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Pessoal, sem mistério. Opa. Sem mistério. Vou botar o 6 aqui. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, vejam quantos átomos tem essa molécula. 24 átomos. 6 e 6, 12, 12, 24. Elementos
3 elementos. Tá, pessoal? Aqui eu acho que essa questão entrou aqui mais para dar revisão no começo, porque ela tá bem simples essa questão aí. Tá, pessoal? Encerramos aqui, né? O que eu já havia prometido para vocês logo no começo, mas acabou dando os imprevistos e o vídeo atrasou um pouco. Tá? Vou postar agora mesmo. Tá? Pessoal, bom fim de semana. Né? Estudem, entreguem a atividade aí, que semana que vem tem mais. Feito? Joinha? Qualquer coisa escrevam aí, tá? Tchau, bons estudos.